Os faraós eram os poderosos líderes políticos e religiosos que reinaram no Antigo Egito por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Também conhecidos como os deuses reis do Antigo Egito, os faraós tinham o título de sumo sacerdote de cada templo, bem como o de senhor das duas terras. Eles fizeram as leis e possuíram toda a terra do Egito. A guerra era uma parte importante do governo de um faraó, protegendo o Egito contra invasores. De acordo com seus status de deuses na terra, os faraós construíram monumentos e templos em honra de si mesmos e dos deuses da terra. A maioria dos faraós eram homens, embora os livros da história também nos falem de mulheres faraós como Cleópatra. Os faraós eram os reis que governavam o Antigo Egito. Embora o termo não fosse tão utilizado na época, hoje se trata todos os monarcas do Império Egípcio como faraós. Mas é preciso lembrar que todos esses governantes tinham suas características próprias, apresentando uma diversidade muito grande de intenções enquanto ocupavam o trono. A palavra faraó tem sua origem no hebraico e significa casa elevada. Inicialmente o termo servia para representar o palácio real, e só depois que foi apropriada pela figura do monarca. A palavra ficou muito conhecida através do livro do Êxodo na Bíblia, que popularizou a denominação do monarca do Egito. A imagem de tal rei que se tem é decorrente daquela que é transmitida pelos filmes de Hollywood, com o faraó cercado de escravos e de mordomias, mas na prática era bem diferente. O líder do Egito tinha que desenvolver várias funções e governava com o auxílio de uma equipe. Os 10 maiores faraós da história. No Antigo Egito, os faraós não eram vistos apenas como reis, mas também como verdadeiros deuses. E essa veneração que os cercava foi o que nos trouxe, nos dias de hoje, tantos achados arqueológicos que possibilitaram um vasto conhecimento sobre eles. Incontáveis faraós dominaram o Egito, tornando-se uma das maiores civilizações de todos os tempos. Nem todos desempenharam um papel fundamental na moldagem da história do Grande Egito, mas os que fizeram estão marcados para sempre neste período áureo da história. Os faraós eram tão importantes para seu povo que eram comparados a deuses egípcios como Horus e Osíris. Por serem considerados divindades, a construção de um túmulo de um faraó foi uma tarefa importante no Egito, pois os faraós queriam renascer vitoriosamente na vida após a morte. Os arquitetos trabalharam arduamente para proteger os túmulos dos faraós, construindo pirâmides sobre eles. Antes de continuarmos, vale lembrar que o like fica à sua preferência se você achar que esse trabalho merece. E o botão de se inscrever e de notificações é serventia da casa para que você possa receber todos os nossos vídeos, caso você esteja gostando. Vamos à lista daqueles que foram considerados os 10 maiores faraós de toda a história. Menes. Foi o primeiro faraó egípcio após a unificação do Alto e do Baixo Egito. Portanto, ele foi o fundador da primeira dinastia por volta de 3150 a.C. Ele é mostrado em inscrições usando as duas coroas do Egito. De acordo com algumas fontes, ele não é apenas creditado como uma unificação no Egito, mas também como o desvio da rota do Nilo no Baixo Egito. Mênfis, a capital real do Antigo Egito, foi fundada por ele na terra recuperada. Tutancâmon. Esse é talvez o mais famoso faraó egípcio, por várias razões. O menino faraó era o mais jovem da história egípcia. Ele subiu ao trono por volta de 1300 a.C., quando tinha apenas 9 ou 10 anos, e morreu antes de completar 20 anos. As pessoas começaram a se referir a Tutankhamon como o rei Tut após sua tumba ter sido descoberta em 1922. A tumba, quase intacta e cheia de ouro, foi um dos maiores achados arqueológicos do século XX. Sua brilhante máscara de ouro se tornou um dos símbolos mais conhecidos do Antigo Egito. Ramsés II. Governante do Novo Reino por mais de 60 anos, Ramsés II é considerado um dos faraós mais poderosos do Antigo Egito. Durante seu reinado, de cerca de 1279 anos a.C. até sua morte,
Ramsés II construiu uma série de templos notáveis. Ele também foi considerado como um gênio militar com um exército de 100 mil homens. Seu legado foi tão significativo que pelo menos 9 outros faraós receberam o nome dele. Tutmés III. Tutmés, que reinou por volta de 1490 anos a.C., também é chamado de o Napoleão do Antigo Egito. Nos primeiros 22 anos ele governou junto com sua madrasta. Suas conquistas militares, entre outras em Megido e Cádiz, trouxeram grande riqueza para o país e transformaram Tutmose III em um herói nacional. Hatshepsut. Hatshepsut reivindicou o papel de faraó enquanto servia como regente de Tutmés III, que era jovem demais para assumir as rédeas por conta própria após a morte do seu pai, Tutmés II. Encomendou a construção de centenas de edifícios e estátuas. O Egito prosperou e experimentou um longo período de paz sob o seu reinado. No entanto, Tutmés III removeu sua imagem de todos os seus templos e monumentos após o seu falecimento. Cleópatra. Como Hatshepsut, Cleópatra assumiu a posição de um governante dominante durante suas corregências do Egito, junto com seus 2 irmãos mais novos e depois com seu filho. Ela foi o último governante no Egito problemático antes do país se tornar uma província do Império Romano. A beleza e a inteligência de Cleópatra são lendárias. Suas ligações românticas com os líderes romanos Júlio César e Marco Antônio conquistaram a imaginação de muitas pessoas durante o curso da história. Você já deve ter visto vídeos e filmes sobre isso. Akhenaton. Akhenaton governou por 17 anos durante a 18ª dinastia do Egito. Ele é lembrado principalmente como o faraó hierático que proibiu a adoração tradicional de deuses egípcios em favor do Aton, o disco do sol na mitologia egípcia antiga. No entanto, o país retornou às suas antigas formas de adoração após sua morte. Nefertiti. A rainha de Akhenaton, Nefertiti, talvez seja tão famosa quanto ele. Ele lhe concedeu tanto poder que ela foi considerada por muitos como a sua corregente. Djoser. Ele foi o segundo rei da 3ª dinastia do Antigo Egito. Ele reinou por pelo menos 19 anos entre 2700 a.C. e foi o primeiro faraó a viver exclusivamente na capital real, Mênfis, que fica ao sudoeste do Cairo moderno. Djoser foi responsável pela pirâmide do primeiro degrau, onde uma estrutura retangular de tampo plano abriu espaço para uma pirâmide de 6 degraus. Djoser também é famoso por causa de uma estátua de calcário pintada dele, que é considerada a mais antiga estátua egípcia conhecida em tamanho real. Khufu. Khufu é sinônimo da grande pirâmide de Gizé, que ele construiu durante seu reinado de pelo menos 24 anos durante a 4ª dinastia. A Grande Pirâmide originalmente tinha 481 metros de altura e continua sendo a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo. De Khufu, que também era amplamente conhecido como Quéops, apenas uma pequena estátua de marfim de cerca de 9 centímetros sobreviveu, quase totalmente intacta. A estatueta Khufu foi restaurada após sua descoberta em 1903 e pode ser vista no Museu Egípcio de Cairo. Amenhotep III. Outro grande construtor, em seu reinado foi esse camarada aí. Quase 40 anos durante a 18ª dinastia foi caracterizado como estável e próspero. Ele se tornou faraó com apenas 12 anos de idade após a morte do seu pai. Ele aproveitou-se do poder e da prosperidade internacional do Antigo Egito durante seu reinado para erguer numerosos e esplêndidos templos, monumentos e até mesmo estátuas. Ele foi responsável pelo templo de Amon nos dias modernos de Luxor, enquanto mais de 250 estátuas de si mesmo foram descobertas e identificadas. Neste vídeo vimos alguns dos maiores e mais renomados nomes do Antigo Egito. Alguns deles podem não ter contribuído muito,
mas sua importância na história e sua popularidade os torna superiores a muitos outros faraós, dos quais muitos podemos listar. Suas conquistas e suas contribuições para a arte e a aprendizagem contribuem para a rica herança do Egito, que cá entre nós é fascinante. O Egito Antigo é cheio de mistérios e com certeza voltaremos a abordar essa temática aqui outras vezes se vocês quiserem. E então, o que vocês acharam da temática? Fala aí nos comentários. Se gostou, você compartilha com seus amigos nas redes sociais, no WhatsApp, nos seus grupos de Facebook, enfim, sinta-se à vontade. Eu vou ficando por aqui. Até nosso próximo encontro. Shalom.